E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo e que vocês estejam preparados para a resolução de mais este exercício do Enem 2016. Exercício que no caderno amarelo é o exercício número 6, mas temos aqui as correspondências nas outras cores. Exercício que vai falar um pouquinho sobre a projeção que algumas cidades brasileiras têm ou recebem de cidades maiores. E no caso, o texto da questão fala que o Rio de Janeiro, como exemplo, ele tem a sua importância projetada no próprio estado e se espraiando, se espalhando até para os limites de outros estados. E aí ele fala que espalha-se para o próprio estado, para o Espírito Santo, parte do sul da Bahia, zona da mata, enfim, ele fala dessa projeção. E aqui está relacionada a essa projeção. Falei para vocês agora há pouco de uma projeção associada à importância que a cidade do Rio de Janeiro tem como uma metrópole de importância fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Estamos falando da segunda maior região metropolitana do país. Temos aí um universo de pelo menos aí mais de 10 milhões de pessoas. Além do que, em função de questões históricas, pelo fato do Rio já ter sido capital do Brasil, por ser uma cidade internacionalmente conhecida, com uma forte vocação turística, mas com outras vocações econômicas, que aí vão desde o setor industrial, a economia, o setor de serviços, fazem do Rio de Janeiro uma cidade que, obviamente, em função da sua importância, do seu peso econômico, do seu peso político, do seu mercado consumidor e, claro, da sua influência, que é exercida sob diferentes aspectos. Se a gente pensar na própria economia, no setor de mídia, alguns dos grandes veículos de mídia do país estão na cidade, Eu poderia citar aqui o exemplo da Globo, como talvez o mais emblemático. Então, tudo isso ajuda o Rio de Janeiro a exercer uma influência bastante grande. E esse conceito, que aliás a gente trabalha bastante nas aulas de urbanização, nosso módulo de urbanização, ele está associado a algo que a gente chama de região polarizada, que aliás é algo que está na alternativa C de certo desse exercício. Porque o conceito de região polarizada, ele faz com que você analise a hierarquia urbana brasileira, que também é um outro conceito que o IBGE usa, para mostrar o grau de importância que algumas cidades exercem sobre as outras. Então é claro que pela importância que o Rio de Janeiro tem, pelo fato também de ser capital do estado, a sua importância, a sua influência, ela estará ali por todo o estado do Rio de Janeiro e até se espraiando para outros estados. O sul de Minas, por exemplo, a região de Juiz de Fora, falei do exemplo da Globo, por exemplo, Se eu desse um exemplo esdrúxulo aqui para vocês, alguns jogos na região, jogos de futebol, são jogos do Rio de Janeiro, transmitido para a região. Se a gente pensar no Espírito Santo, também exerce uma forte influência. Algumas atividades econômicas, por exemplo, ligadas à cadeia de petróleo, também estão ligadas não só à região da Bacia de Campos, mas parte do Espírito Santo, e por aí vai. Então, essa cidade exerce uma importância muito grande. Da mesma forma que, por exemplo, São Paulo, como a maior metrópole do país, a mais rica, mais importante em termos econômicos, e por outros fatores, também exerce uma influência gigantesca sobre grande parte do Brasil. E claro, outras cidades brasileiras também vão ter a sua importância, que vão, obviamente, ultrapassar os limites do município e até da área metropolitana, pegando uma região inteira. Então, percebam que esse conceito é um conceito de polarização. As cidades têm esse, digamos, poder de polarizar para si essa importância, De uma certa forma, as cidades estão sendo magnetizadas por esse polo. Então, esse conceito é bastante trabalhado aí com urbanização, tá bom? Espero que vocês tenham acertado o exercício, espero que vocês continuem nos acompanhando e, claro, apreciando as nossas aulas. Forte abraço e até mais!